Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo mais uma vez. É, Antes da gente começar aqui a nossa aula, o nosso encontro, eu queria perguntar para vocês se vocês estão conseguindo me escutar. Estão conseguindo me escutar bem? Nossa, professor. Tá, beleza. Qualquer coisa aí, se o áudio ficar baixo, se ficar ruim, vocês vão me avisando aí ao longo da aula, tá? Pessoal, na nossa aula de hoje, a gente ainda vai continuar falando um pouco sobre ferramentas da web, sobre internet, sobre sites, de interesse químico, digamos assim, tá? Para depois, mais para frente, a gente falar de software, tá? Então a gente vai continuar falando de site. Vocês perceberam que nessa disciplina, em alguns cursos de informática, geralmente a disciplina ela começa falando de computador, de hardware, falando de software também, toda aquela história. E aí a nossa disciplina a gente já começou mesmo na parte bem aplicada. Eu só queria confirmar com vocês, se vocês conseguiram ver toda a parte de hardware na disciplina de informática, vocês têm uma disciplina de informática básica, não tem? A gente viu algumas coisas, professor. Beleza. E aí eu preferi não comentar essa parte, partindo meio que do pressuposto que vocês já tinham visto nessa parte de informática básica, mas dependendo da necessidade, qualquer coisa a gente pode voltar e falar disso mais na frente. Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é a respeito de programas. Nós vamos trabalhar, eu já vou ser bem direto, nós vamos trabalhar com programas de geração de gráficos. Aí eu queria perguntar, vocês usam o Origin ou algum outro programa? Vocês que já trabalham com gráficos. Vão falando aí as experiências de vocês. Vocês estão me escutando? A pergunta foi o que mesmo, professor? Eu tava perguntando qual o programa que vocês utilizam para gerar gráfico. Se vocês já trabalharam com Origin ou algum outro programa para gerar gráfico. Não, eu não trabalhei não, professor. Porque é o seguinte, ó. Eu vou passar depois lá no Class 1, tá? Eu vou passar a lista de programas que eu vou pedir para vocês instalarem, tá? E aí, se, por exemplo, se alguém já tiver acostumado com Origin, infelizmente, aqui na nossa disciplina nós não vamos trabalhar com Origin, vamos trabalhar com um programa bastante similar, que é o SciDavis, que é um programa que gera gráfico, faz todas as análises que o Origin faz, esse programa faz. Qual que é a diferença? É que ele é um programa gratuito, né? É um programa de código aberto que a gente pode usar sem cometer pirataria. Então eu vou estar passando o nome dos programas, os links para vocês baixarem. Então vamos trabalhar da parte de programa, vamos trabalhar com esse que é para gerar gráfico, de fazer análise de dados. Vamos trabalhar também com Excel, tá? Aplicado à química. Vamos trabalhar com Excel e vamos trabalhar também. é, Faltou um terceiro programa que eu esqueci. E vamos trabalhar também com um programa de simulação, tá? Simulação de fenômenos químicos, tá? De experimentos, tipo um laboratório virtual. E aí todos esses programas que a gente for utilizando, eu vou passar lá eu vou colocar lá no Class 1 o nome do programa e vou colocar o link também. Sim, e o outro programa que vamos utilizar é o Kenscache, tá? Que eu também queria fazer uma pergunta para vocês. Alguns de vocês já utilizam esse programa, aquele de gerar estrutura, o Kenscache?
Eu não. Alguém já usou? A Sara, o Washington, a Maria do Socorro, Frank? Desses aí, professor, acredito que o único que a gente usou, pelo menos é o que eu acho, foi o Excel, assim. A gente Tá, utilizou bastante na outra disciplina de informática. tá. Mas ele aplicado à química ou só aquela parte de fundamentos básicos mesmo, de fazer as operações matemáticas? Não, só o básico das operações e Tá, como fazer mais rápido. tá. Porque é o seguinte, gente, ó, eu tô perguntando essas coisas para vocês, porque é o seguinte, a nossa ementa do nosso curso, como vocês viram lá nas primeiras aulas, ela é bem aberta, assim. Ela fala de sites que a gente pode utilizar, fala de softwares, pacotes computacionais, fala também da internet e da química. Só que aí eu estou fazendo essa pesquisa prévia aqui com vocês para mim tentar direcionar. Tipo assim, se vocês falassem, não, professor, esse programa a gente já utiliza bastante e já domina. Então aí, beleza, eu não ia nem comentar. Aí por isso que eu estou fazendo esse levantamento, para a gente poder fazer um estudo mais direcionado, certo? Então é Professor, importante. Pode falar. é legal também, assim, não sei se para os outros, mas para mim, pelo menos, um exemplo, é saber os quadros que pode ser utilizado para você dar aula online, né? Já que a gente está entrando em estágio agora. Porque eu mesmo é bom utilizar, tipo você utiliza as ferramentas de slide, mas você tendo um quadro online também é legal, entendeu? E que seja gratuito. Tá, posso falar também. Posso falar. A outra, tá, essa do quadro foi bem lembrado. Já que você falou de estágio, de aula online, eu queria perguntar se como é que tá a experiência de vocês em relação ao Classroom, como professores, digamos, partindo do princípio que vocês estão no estágio. Eu estou falando nem da experiência como aluno, como professor. Vocês estão tendo contato com o Classroom, gerenciar uma conta do Google Sala de Aula? Como que tá essa questão aí com vocês? No estágio eu não criei ainda não, professor, minha turma lá no Classroom. Eu nem comecei o estágio ainda, né? Mas eu já criei ela para uma turma que eu tava no PIBID. Mas a maioria de Mas vocês na disciplina de pode, prática pedagógica a gente fez, É, a gente sim. criou uma também. vocês criaram as turmas, sabem inserir as atividades, os links, todas essas coisas, vocês a princípio sabem? A princípio, sim. Tá, tá. Qualquer Pelo coisa, menos eu, né? Se os outros são calados, não tá, sei. tá, mas qualquer coisa, eu posso dar uma passada rápida também e mostrar algumas coisas para vocês. Em relação ao Google Forms, vocês também já chegaram a ter contato para criar atividade, criar prova, gabarito automático, esse tipo de coisa? Eu já criei, professor, também uma atividade por lá. Então, mas para mim, eu acho que ele é o mais difícil da questão do Classroom. Eu acho. Para mim, Tá, né? de qualquer forma, eu vou inserir isso também na nossa discussão, nossa discussão aqui em aula, tá? Vou falar um pouco de Class 1, tá? Parte básica, para quem já tem contato, vai só dar uma revisada, para quem não teve, vai dar uma olhada, e vou falar também de algumas ferramentas aplicadas, algumas ferramentas do Forms, tá? Que a princípio é bem tranquilo de usar, vocês vão ver que é fácil. Só que o aprendizado, a aprendizagem dessa parte aqui, não vai ser mesmo você pegando e usando. Assim, eu vou mostrar ali rápido, e aí vocês vão aprender mesmo quando colocarem a mão na massa. E aí, falando dos programas que eu vou passar para vocês, aí eu vou pedir que vocês instalem o mais rápido possível, tá? Para quando a gente for trabalhar aqui, eu passar as tarefas para vocês, já está tudo certinho, tudo instalado e vocês consigam trabalhar, tá? E aí também, à medida que for passando a nossa disciplina, lá na frente eu vou falar também de alguns aplicativos, para a gente também não ficar preso só no computador, passar também um pouco para celular. Eu vou mostrar alguns aplicativos para vocês também.
Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar. Eu acho que é basicamente isso. Outra coisa que, falando de programa e da informática, vocês vão ver o seguinte: tratando-se de Excel e de programas de geração de gráfico, que eu vou passar para vocês, a gente vai estar basicamente trabalhando com dados, né? Pegando os dados, organizando em tabelas ou organizando em gráficos, e aí realizando obviamente, essa plotagem. A outra parte dos programas que a gente vai utilizar aqui são os programas para desenho de estrutura, né? Seja estruturas 2D ou seja estrutura 3D, tá? E aí o Kenscache é um programa que ele é pago, mas também tem uma versão free, é uma versão um pouco mais limitada, mas dá para fazer basicamente tudo, e ela é gratuita, e aí vocês vão baixar. E com essa versão é possível desenharmos tanto estrutura 2D quanto estrutura 3D, tá? Então, em termos de programa, a gente vai ficar nessas duas vertentes. Os programas para gerar gráficos, trabalhar com dados, e os programas para gerar estrutura, né? Porque muitas vezes não, nós todos sabemos que a química, ela tem uma linguagem bem particular, né? E uma linguagem, além da linguagem ser particular, tem uma aliança entre a linguagem simbólica, né, que vocês todos conhecem, os símbolos, e a linguagem matemática. E aí, quando a gente vem para moléculas, principalmente para aluno do ensino médio, às vezes a gente fala uma molécula, uma estrutura, e o aluno ele não consegue ter ideia de como que é essa estrutura na cabeça. E aí esses programas de geração de figuras 2D, eles já ajudam bastante nessa questão. Ajudam também na gente como docentes na questão de gerar as estruturas para colocar, por exemplo, na prova, ou no trabalho, no relatório, né? Então esses programas eles são úteis por conta disso. E aí quando a gente vai para a estrutura 3D, a utilidade ela ainda é maior, né? Porque a gente está vendo ali a molécula numa estrutura tridimensional, né? E aí ela é muito importante quando a gente está estudando, por exemplo, isomeria, está estudando outras propriedades moleculares que dependem do arranjo, né, espacial. Quando a gente está estudando, por exemplo, geometria molecular, que é um conteúdo um pouquinho complicado quando a gente está no ensino médio, por exemplo, tá? E às vezes até no superior também a gente tem uma certa dificuldade. E aí quando você pega um programa que você consegue ver a estrutura 3D, você consegue entender, a estrutura começa a fazer sentido para você, né? Quando a gente está lá naquele modelo dos pares de repulsão eletrônica, tem aquelas regrinhas para gerar a geometria, a gente acha meio que decoreba, a gente acha meio estranho. E aí quando você pega um programa que você consegue visualizar a estrutura 3D, facilita bastante o aprendizagem, tá? E aí é um dos usos importantes da informática na questão da ensino de química, essa parte da visualização de objetos 3D, tá? Deixa eu ver só outra coisa aqui. Beleza, então isso é falando de programas. Aí vem uma terceira parte de programas, né, que eu já tinha falado aí dos dados, dos gráficos e das estruturas. Aí a terceira parte é dos programas que simulam alguns experimentos, alguns fenômenos químicos, né, que a gente vai ver também. Tem uns programas que dá para fazer isso e tem também os sites, que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí na aula de hoje, eu queria só terminar de falar da questão de sites, que a gente já tinha falado na aula anterior, né, que eu falei para vocês sobre sites do CNPq, sites da CAPES, do MEC, sites da Sociedade Brasileira de Química, site do Congresso Brasileiro de Química. Então, todos esses sites aí, são sites de interesse científico, e alguns outros sites são sites ligados aí com a própria química. Deixa só eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês, coisa rápida. Pessoal, é o seguinte, o outro site, um dos sites que ficou faltando eu falar para vocês naquela aula, na aula passada, e também
e é um site aí bastante importante, que trata da parte de pesquisa e também trata da parte de ensino, que é o site dos periódicos da CAPES, que eu tinha falado para vocês, né? Que as revistas científicas, elas são revistas pagas, não todas, né? A grande maioria são revistas pagas, que a gente como usuário comum precisaria pagar para acessar os artigos, os periódicos. E aí a própria CAPES, que é um órgão do governo federal, ele tem a parceria com esses periódicos, faz o pagamento desses periódicos e libera o acesso para as universidades e para os institutos, tá? E aí o nosso próprio Instituto Federal, o IF Sertão, ele tem acesso a esses periódicos da CAPES, a essa base de dados. E eu vou mostrar rápido para vocês aqui, para quem ainda não conhece, como que faz esse acesso. E aí depois eu vou até pedir para vocês testarem, porque na aula passada, eu não sei se foi o Diego que falou que dava para acessar, mas eu sinceramente eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou pedir para depois vocês fazerem um teste. Quem tiver com computador aí pode até fazer esse teste agora. O que vocês vão fazer, ó? Vocês entram aqui no próprio site do IF Sertão, né? Normal. Aí vocês vão vir aqui em catálogo de serviços de TI, né? Aqui, ó, em servidor, catálogos de serviços de TI. E aí depois vocês vão vir aqui, ó, em CAFE, tá? Onde tá aqui o mouse, ó, CAFE, e aí acesso rápido, tá? Vão vir em CAFE, acesso rápido. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo ele tem toda a explicação do que é o CAF, que é uma federação que reúne as várias instituições de pesquisa brasileira, mantidas pela essa Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E aí o principal objetivo desse CAF é isso aqui, ó, é permitir que os usuários dessas instituições possam acessar todos os serviços oferecidos pelo CAF, que no caso é esses acessos aos periódicos, tá? E aí, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer o teste. Vocês vão vir aqui embaixo, ó, vão vir aqui embaixo e clicar aqui nesse link, ó, em portal de periódicos CAPES, que foi aquilo que eu falei para vocês desde o início, ó. Vocês vão vir aqui em portal de periódicos CAPES e clicar aqui nesse endereço, ó, periódicos.capes.gov.br. E aí, na hora que vocês clicarem, ele já vai abrir uma outra aba, certo? Ele vai abrir uma outra aba. E que aba é essa, professor? É a própria aba do portal de periódicos da CAPES, tá? Aí aqui em cima, ó, vocês estão vendo aqui onde está o mouse, ó, vocês vão vir aqui, ó, em acesso, CAFE, aí vão clicar, ele vai abrir outra aba. Não, já menti, ele não vai abrir outra aba, ele vai abrir a mesma janela, tá? E aí quando ele abrir aqui, ó, você já está dentro do CAFE. E aí o mais interessante é porque esses portais, esses periódicos, tá? Portal de periódicos, antigamente eles só podiam ser acessados de dentro da própria rede das universidades ou dos institutos federais. Hoje em dia não, a gente já consegue acessar, a gente já consegue ter o acesso remoto, tá? Que é justamente isso que eu estou fazendo. Por exemplo, agora eu estou em casa, não estou na rede do IF Sertão, e mesmo assim eu vou conseguir acessar o CAF, tá? Agora eu já estou dentro do próprio acesso remoto. Então tá aqui, ó, Comunidade Acadêmica Federada. Aí como que vocês vão fazer o acesso? Vocês vão vir aqui, ó, instituição, e vão procurar a instituição na qual vocês pertencem, na qual nós pertencemos, né? Que é o IF Sertão. Então tá aqui, ó, você coloca só o IF, já vai achar o IF Sertão, né? E aí você vai... Quem tiver com dúvida, pode clicar em tutorial para ver como que acessa, tá? E quem não tiver com dúvida, já pode vir aqui em enviar. Clica em enviar, ele vai abrir a janela para fazer o login, tá? Aqui, ó, no tutorial, vocês vão dar uma olhada depois, quem tiver interesse, ele vai explicar todos os passos que eu acabei de fazer, tá? Como que acessa, certo? Vai estar explicando para vocês, tudo tranquilo. E agora aqui, ó, deixa eu ver. Deixa eu só voltar aqui, ó. Aí, de novo, aquele mesmo passo que eu tinha feito, ó, acessar IF Sertão e aqui enviar, tá? Certo. Agora é o seguinte, ó. Ele era para aparecer uma janela mostrando meu login. Ele só não aparece porque eu já tinha feito recentemente, mas agora que eu já fiz o login, ele já está mostrando aqui, ó, por onde que eu estou acessando, ó.
Ele mostrou acesso pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Alguém vai perguntar assim, professor, e o login? O que vai aparecer? O login é o seguinte, ele é a matrícula, né, e a senha que vocês acessam o swap, tá? Pelo menos para a parte docente é essa. Aí depois eu vou pedir para vocês tentarem fazer o acesso. Aí se vocês não conseguirem, vocês me avisem, tá? Mas o login a princípio é esse, é a matrícula de vocês e a senha de acesso ao swap, tá? Dentro do próprio site aqui dentro do próprio site do IF Sertão, ele faz alguns comentários, e só lembrando, ó, só para confirmar, ele permite que alunos e servidores do IF Sertão acessem portal de periódicos a partir de qualquer local, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhada com calma aqui no site, se tiverem dúvida, não conseguirem acessar, vocês podem falar comigo, tá? Que eu posso ajudar vocês, e daí vocês podem fazer esse teste, tá? Aí alguém vai perguntar, professor, beleza, o senhor já fez o login, já acessei o portal de periódicos, e agora como que eu vou acessar os artigos, por exemplo, tá? Geralmente os artigos, eles podem ser acessados de diferentes maneiras. A principal maneira que vocês vão acessar, o principal modo de acesso vai ser aqui nessa janela onde tem busca, onde eu estou clicando, ó, busca. É o seguinte, a busca, você que vai comandar. Você pode fazer uma busca pelo assunto, que está aqui, ó. Você pode fazer a busca, aí você vai clicar aqui o assunto que você está procurando, tá? Sei lá, química medicinal. Você vai lá, bota química medicinal, ele vai encontrar um monte de artigos relacionados com isso. Você pode procurar pelo periódico, né? Digamos que eu tenho um artigo que ele foi publicado na Química Nova da Escola, ou no Journal of Education, tá? Um jornal de química educacional. Aí você vai procurar aqui, vai clicar, né? O título do artigo, o nome do pesquisador, e vai fazer vai fazer a busca. Você pode procurar livros também, né? Desde que o livro esteja aqui dentro do nosso portal de periódicos, tem acesso liberado, você vai também conseguir encontrar, né? Só que a maneira mais legal e mais direta de procurar, quando a gente está trabalhando com pesquisa científica, é você vindo aqui na base, tá? Você vindo aqui na base, fica mais fácil, porque dentro dessa base é como se fosse um Google, só que um Google voltado para artigo científico, tá? Porque a gente sabe que tem um Google Academy, né? Tem um Google que faz pesquisas o próprio Google mesmo faz pesquisas de artigo. Só que essa base é como se fosse um Google, mas um Google vinculado às próprias revistas científicas. E aí existem dois muito conhecidos, três conhecidos. A Elsevier, que é uma editora, existe também o Web of Science, que é um dos mais conhecidos, mais legal, o Web of Science, e existe também o Science Direct. Esses três sites que eu falei para vocês, eles são umas bases de busca de artigos, tá? Um tempo desse, o Web of Science, ele acabou ficando fora do ar, não sei se ele já voltou. Aí, por exemplo, eu quero pesquisar de acordo com a base, eu cliquei aqui em base, ó, e agora eu vou procurar aqui nesse teclado virtual, ó. Cliquei já, botei o W, digamos que eu estou procurando Web of Science, na hora que eu coloco o W, ele já vai procurar, ó, tá? Já coloca todas as bases que iniciam com W. E aqui eu costumo usar bastante, e eu aconselho vocês a utilizarem também, essa segunda aqui, ó, Web of Science, tá? Essa eu não vou dizer que ela é a melhor base de dados, mas ela é a mais completa e a mais fácil de utilizarmos, tá? E aí eu vou já explicar para vocês como que faz as pesquisas. Vamos só ver se ele vai abrir. Beleza, ó. Ele já abriu, tá? Então tá aqui, ó, o nome do site, ó, é Web of Science, beleza? É como se fosse, tipo, eu tô falando de maneira bem grosseira mesmo, chamando, tipo, o Google das pesquisas de artigos, para vocês tentarem entender, mas ela não é bem isso, tá? É um banco de dados de fazer pesquisa, digamos assim, tá? E aí aqui, ó, vocês estão vendo que existe os vários filtros, tá? Eu posso fazer uma pesquisa básica, tá? Posso fazer uma pesquisa básica, por exemplo, colocar aqui o nome química em inglês, ele vai achar tudo relacionado com química. Eu posso fazer uma busca por autor, tá? Digamos, um autor publicou um artigo, eu posso clicar lá em busca por autor, então colocar o sobrenome, as iniciais do nome, como se fosse aquela referência que a gente faz a citação, né? Não é colocar o nome completo, são colocar o nome e tal, o sobrenome e as iniciais do nome do meio, beleza?
Vocês vão poder fazer também pesquisa de referência citada e vão fazer também a pesquisa avançada, tá? Essa pesquisa de referência citada, você vai colocar também a referência, o autor citado. Aqui tem a parte de pesquisa avançada também, tá? Essas partes aqui geralmente a gente não usa. Vamos voltar aqui para a pesquisa básica, ó. A parte que vocês mais vão utilizar quando estiverem fazendo alguma pesquisa de algum artigo é aqui, ó, essa parte de pesquisa básica, tá? E essa pesquisa básica você pode, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou clicar aqui, ó, efeito fotoelétrico, por exemplo, já estava aqui, ó, efeito fotoelétrico. Aí, digamos que eu queira pesquisar um artigo relacionado com efeito fotoelétrico. Aí tá aqui, ó, eu cliquei em tópico. Só que aqui no tópico eu posso fazer um filtro, ó. Como eu estou clicando efeito fotoelétrico, eu quero pesquisar todos os artigos que tem esse tópico, efeito fotoelétrico. Aí ele vai, aí eu botei em clicar e pesquisar, ó. Ó, pronto. Aí ele já mostra aqui, gente, ó. Ele mostra o resultado, ó. 5.951 artigos que estão citando o efeito fotoelétrico. Seja citação no título ou dentro do próprio artigo, tá? Aí aqui ele tem, ó, certo? Ele tem todos esses artigos, beleza? 5.900. E aí você vai fazer os filtros, beleza? Ó, aqui embaixo ele tá mostrando o número de páginas, ó, 596 páginas. Ele mostra pra gente também as citações, quando que esse artigo foi citado, ó, e ele mostra também por ordem de publicação, tá? Por exemplo, o primeiro artigo aqui foi publicado, ele vai estar nas revistas de julho de 2021, porque as revistas geralmente elas não seguem nosso calendário, elas estão lá na frente, tá? Mas, ó, esses primeiros artigos são todos de 2021, ó, são artigos recentes. E à medida que você vai passando nas páginas aí, vocês vão indo para artigos de anos anteriores. Tá? Ó, na página 2 ainda tem artigo 2021. E por aí vai. Tá? Então é desse jeito que vocês vão realizar as pesquisas de vocês. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Outra maneira que talvez eu considere a mais ideal, quando vocês estiverem trabalhando com artigo, é a pesquisa pelo DOI. Tá? O DOI é um número de identificação dos artigos científicos, um número eletrônico. Todo artigo que é publicado em uma revista, ele apresenta um DOI. Tá? O jeito que se escreve, já vou mostrar para vocês, ele apresenta um DOI, que é um número de identificação. Por que, professor, que é mais fácil pesquisar desse jeito? Porque geralmente esse DOI é como se fosse um RG do artigo, tá? Porque quando você pesquisa por título, tem artigos que têm títulos muito similares, muito parecidos. E aí pode rolar alguma confusão na digitação ou na própria pesquisa. Você está procurando um artigo e achou foi outro, tá? Quando vai por nome de autor, aí você fala assim, professor, para não ter confusão no título, vou pesquisar pelo nome do autor. Também vai dar confusão, porque tem pessoas que têm o mesmo nome, né? A gente sabe disso, ou nomes similares. E aí pode rolar também busca de artigos aí de maneira errônea, digamos assim. Então, a maneira mais segura e mais tranquila para pesquisar é através do DOI, porque o DOI, como eu falei para vocês, é como se fosse o RG do artigo, beleza? É o RG do artigo. Então, todo artigo vai ter o seu número específico. Então, aqui nessa minha janela aqui, ó, vocês estão percebendo que tem os números estranhos aqui, ó. Esses números estranhos que aparecem são os DOIs de alguns artigos que eu já pesquisei. Então, eu cliquei aqui, ó. Estão vendo esse número aí, ó? 10.1021/CG 1005884B. Isso aqui é um DOI, tá? É um número de identificação de um artigo. E agora eu vou pesquisar. Só que agora, gente, ó, eu não vou poder pesquisar e deixar essa aba aqui em tópico. Eu vou ter que vir aqui embaixo, ó, e filtrar. Aí eu vou vir aqui embaixo e selecionar DOI, tá? Aí quando eu seleciono e pesquiso, ó, aí o que vai achar? Ele não vai achar vários artigos, ele vai achar só um. Por que ele vai achar só um? Porque cada artigo tem o seu DOI específico, como se fosse a RG do artigo. Então por aqui fica muito mais fácil a gente fazer essa pesquisa, tá? E aí quando você clica aqui no artigo, ó, depois que eu já selecionei um artigo, ele vai mostrar, ó, esse artigo ele possui 172 citações, tá? Já foi citado 172 vezes. Ele possui as 105 referências citadas, tá? São as referências que ele citou, que também já foram citadas. Aqui ele apresenta a data que foi publicado, o tipo de documento. Ó, que tipo de documento é? Um artigo, as páginas, mostra os autores, tá? E mostra
as universidades na qual os autores estão vinculados, tá? Eles mostram todas essas questões, certo? É óbvio que algumas revistas, eles permitem que a gente faça o download, outras não, tá? Então isso aí também vai depender de como que o periódico vai estar vinculado com o portal de periódicos da CAPES. Como que a revista vai estar vinculada? Aí algumas revistas a gente consegue o download e outras revistas nós não conseguimos. Deixa eu ver. Essa, por exemplo, não permite que façamos download, tá? Então, dessa maneira que a gente consegue fazer as pesquisas, certo, gente? Aí, beleza. Aí aqui, ó, nesse próprio filtro que eu falei para vocês, além do DOI, eu posso fazer a pesquisa pelo título, como eu já tinha falado para vocês, pelo autor, pelo ano da publicação, pela agência financiadora. Todos esses acessos aqui são filtros para facilitar a minha pesquisa. Mas, como eu disse para vocês, a maneira mais segura e mais tranquila de pesquisar é pelo DOI, quando você já tem a referência. E agora, quando você não tem a referência, aí você pesquisa pelo próprio tópico, né? Fala assim, eu comecei um trabalho, por exemplo, vocês podem falar assim, não, comecei um trabalho agora com, sei lá, na educação de química. Aí, sobre um determinado assunto, tipo dificuldades dos alunos em estudar química quântica, por exemplo. Aí vocês vão digitar isso tudo que eu falei aqui e vão pesquisar por tópico. Aí ele vai procurar, né? Porque essa questão de pesquisar pelo DOI é quando eu já tenho um artigo ali que eu estou interessado em pesquisar e eu quero saber, por exemplo, quantas citações ele teve. Aí fica bem mais fácil para a gente. Agora, quando eu vou para pesquisas iniciais, pesquisas amplas, aí é melhor eu colocar aqui o tópico que eu quero estudar e aí eu faço a pesquisa e ele vai listar todos os artigos ali para mim, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês conseguiram entender, gente, essa parte aqui? Sim, conseguimos. Aí é o seguinte. Então é aquilo que eu falei desde o começo, gente. Essas coisas que eu estou mostrando para vocês aqui, elas se confundem muito entre pesquisa e ensino, tá? Porque, por exemplo, eu posso utilizar essas ferramentas aqui, que eu estou mostrando, dos sites, para pesquisa. Mas também eu posso utilizar para ensino, né? Por exemplo, eu estou procurando aqui, quero procurar artigos para mim aplicar em uma turma, tá? Ou algumas ferramentas. Tem algumas ferramentas que são descritas em artigos, eu quero procurar, então eu posso utilizar essas ferramentas aqui tanto para a parte de ensino quanto para a parte de pesquisa, tá? Por isso que eu estou mostrando para vocês essa questão aí. Deixa eu fechar aqui, ó. Tá. Pessoal, é o seguinte, outro, outro site que eu queria mostrar para vocês aqui rápido, que pode ajudar inclusive vocês aí na graduação, é esse site aqui, ó. É o Quem Quis, tá? Revista Quem Quis, certo? É uma revista, rapidinho, isso vai ajudar vocês inclusive na graduação. É uma revista que ela está vinculada à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e ela é uma revista que traz artigos na área da educação, tá? Na área da educação voltada para a química. Por exemplo, vocês vão entender já o que eu estou falando. Esses artigos eles são escritos, a grande maioria, pelos professores da Unicamp, dentro de. São artigos voltados para algum tema da química na área da educação mesmo, tá? Mas na área da educação que eu digo, na área da química, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês, vai ficar mais fácil eu falar, tá? Então vocês vão clicar aqui, ó, revista Quem Quis, tá? É uma revista de artigos científicos digitais, né?
Então tá aqui, ó, certo? Então aqui ele fala sobre a revista, tá? Ele faz uma análise, certo? Deixa eu ver, ele fala sobre o histórico da revista, fala de edições anteriores, fala algumas notícias. Então o que acontece? Aí vocês vão pesquisar, tem algum lugar aqui que vocês vão conseguir fazer a busca por área, tá? É, e aí, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, publicação contínua, revista Quem Quis de 2020, tá? Aí, por exemplo, ó, olha o que que aparece para você que vai ajudar vocês, ó. Por exemplo, essa edição aqui, que eu estou clicando para vocês, do mês 5 de 2020, ele é uma edição voltada para química analítica, tá? Então, na verdade, eu devo até ter falado errado de educação para química, não. Ele é um artigo não de pesquisa de química, mas é um artigo que traz os assuntos de química, por exemplo, tipo os assuntos que estão no livro, tá? Aí, por exemplo, ó, olhem aqui, ó, a parte química analítica. Ele traz, por exemplo, um artigo sobre química analítica básica. Aí ele traz, ó, solução tampão ácido base, conceitos, teoria e prática, tá? Então essa revista aqui é muito interessante. Por quê? Porque ele traz uma abordagem dos conteúdos, ele foge um pouco daquilo que está lá no livro, tá? Geralmente são feitos pelos professores da Unicamp, são professores pesquisadores que têm muita experiência no laboratório e também no ensino. Então ele desenvolve esses artigos fugindo um pouco daquilo que tem lá no livro. Ou seja, você vai, por exemplo, estou pagando química analítica, cursando química analítica. Aí eu vou, estudo, assisto às aulas, estudo e tal, vou lá no livro, estudo, beleza? E aí eu posso vir aqui para esses artigos para complementar o conteúdo, para estudar, tá? Então, por exemplo, aqui tem, ó, química analítica básica ainda, ó, fala da volumetria de neutralização, lá da química analítica, conceitos de curva de titulação. Aí você vai clicar, os artigos aqui são todos grátis, todos free. Você vai clicar aqui, ó, aí ele já vem, baixa o artigo, ó, o artigo tem DOI, tá? A revista é essa Quem Quis, ó, Liberdade para Aprender. Aí ele mostra o autor do artigo, que foi João Carlos de Andrade, tá? Que é um professor lá da Unicamp e tal. Aqui ele mostra o histórico do artigo, as palavras-chave, aí mostra o resumo, e aí ele vem, e aí começa todo o corpo do artigo, tá? Então, essa revista aqui é muito interessante, gente, porque ele traz os artigos direcionados ali para o ensino de química, né? Eu considero que é uma revista do ensino, tá? E aí, às vezes, ele traz muitos exemplos que não estão no livro, tá? Então, é muito, muito interessante. Então, depois vocês podem dar uma olhada também nessa revista aqui, que ela traz muita coisa a respeito do ensino de química. Um fato interessante é que essa revista ela passou muito tempo parada, tá? Ela passou muito tempo parada, que eu digo sem ter publicação. Ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Ela teve a penúltima publicação, tinha sido em 2011, tá? Vários artigos, ó, 2011, 2009. Aí agora ela retomou em 2019. Aí em 2019 ela começou a ter publicações de maneira contínua. Teve 2019, 2020, 2021, tá? Ela passou um ano tendo um intervalo sem publicações e agora ela acabou voltando novamente, certo? Por exemplo, ó, essa última revista que saiu, ó, de 2021, ela traz um artigo sobre mecânica quântica, ó, conceitos e desenvolvimentos iniciais. Então, depois, quem tiver curiosidade, depois vocês podem vir aqui nessa revista e pesquisar aí os artigos, tá? Porque ela vai ajudar vocês também aí nas disciplinas de vocês de graduação, tá? Você está procurando, às vezes, algum material confiável, quer sair ali do livro, quer procurar algum material confiável em língua portuguesa, então essa revista aí é uma boa dica. Vocês vão encontrar muita coisa, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá, beleza. Beleza, gente. Então, ó, para a gente dar continuidade aqui na aula de hoje, que eu já falei dos dois sites que eu tinha
que estava faltando falar, que é os periódicos e esse site aí da revista Unicamp, eu vou continuar falando de sites aqui para vocês, mas agora com uma visão diferente, tá? Que é um site, tá? Que é um site aplicado, tá? Que site aplicado é esse, professor? É um site que a gente utiliza para fazer desenhos de estrutura. O nome do site é esse aqui, ó. Tá aparecendo na tela de vocês aí, ó. Molview, tá? Esse Molview, ele é basicamente para a gente conseguir ver estruturas moleculares e também para a gente conseguir desenhar estruturas moleculares, gerar estruturas moleculares. Alguém vai falar assim, professor, mas não já tem os programas que o senhor falou que tem, que vai passar para a gente instalar e fazer isso aí? Realmente, tem os programas. Então, tem duas vantagens. Quando você está sem internet, tá? Se sua internet é ruim, como a minha, que acabou de cair, não sei como vocês estão vendo os slides ainda, deixa eu só reiniciar aqui, gente. Aí quando a internet de vocês, quando a internet da pessoa é ruim, então é interessante você ter um programa, que aí com esse programa você consegue trabalhar offline, né? Você consegue desenhar as estruturas, salvar, colocar lá no seu arquivo do Word, ou colocar no PowerPoint, esse tipo de coisa, né? Então, quando a internet é ruim, você pode trabalhar com os programas. Agora, quando você tem uma internet razoável, né, tipo, você estiver trabalhando numa escola ou estiver fazendo alguma apresentação e sua internet é razoável, você pode utilizar as ferramentas da web para fazer essa questão de desenho de estruturas, geração de estruturas, tá? E aí, qual que é a vantagem, professor? A vantagem é porque eu não preciso baixar o programa, tá? Eu não preciso fazer download, não preciso ir lá naquele passo a passo de instalação de programa. Eu vou aqui dentro do próprio computador, dentro do próprio navegador, eu vou ter um programa dentro do próprio navegador, né? Então tá aqui, o meu Google Chrome, eu só fiz clicar lá, eu só fiz digitar dentro do Google Chrome, Molview, por exemplo. Se você falar, digita, digamos que eu não conhecia ainda, eu vou, clico Molview, aí já vem aqui, ó, aparece, ó, eu só venho, clico, né? Venho, clico Molview, já apareceu a janela, vocês vêm aqui em fechar, ó, fecha, close, fecha, aí ele já está dentro do programa. Então, o que é massa? O que é interessante nesse programa? É que ele é versátil, ele é só uma janela de internet na qual eu posso gerar estrutura, tá? E aí, outra coisa massa, ele gera estruturas tanto 2D, que é essa figura aqui da esquerda, quanto estruturas 3D, tá? Outra coisa interessante, gente, eu não necessariamente preciso desenhar. Tem muita estrutura aqui que já existe no banco de dados, tá? Então, por exemplo, vocês vão vir aqui, ó, já vou falar, eu vou falar das funcionalidades. Vocês vão vir aqui na lupazinha aqui, ó, clica na lupa, onde está o cursor aí, ó, e vão pesquisar, né? Por exemplo, sei lá, tá procurando, sei lá, etanol, uma moléculazinha bem simples, né? Eu vou, clico aqui, ó, é óbvio que os nomes estão em inglês, mas não muda muito, né? Do português para o inglês, o nome das moléculas não muda muito, os compostos. Aí eu clico aqui, etanol. Aí ele já gerou meu etanol. Tá aqui, ó. Certo? E aí ele gerou também a minha estrutura 3D do etanol, do nosso álcool. Tá? Então aqui, gente, ó. Então esse site, ele traz muitas funcionalidades aqui para o ensino de química, né? Porque vai cair naquela questão. Digamos que o professor, ele está montando uma prova, ou está montando um projeto, um relatório, uma lista de exercício, e precisa das estruturas, né? Ele precisa montar as estruturas. Ele pode, por exemplo, pesquisar na internet, né? As fórmulas. Só que ele vai ter um trabalho de copiar, colar, às vezes a resolução não ficou muito boa, né? E aí, quando você vem aqui nesse programinha, você pode pegar essas estruturas e salvar dentro do seu próprio, dentro do computador, e depois você pode utilizá-la, certo? Na sua prova, na sua lista de exercício, tá? Já vou mostrar para vocês. Aí a outra vantagem também é a questão do 3D, né? Aqui na estrutura 2D, a estrutura plana, beleza, tranquilo. E aí, às vezes, você está em sala de aula e quer mostrar para o aluno, por exemplo, ter uma visão 3D ali da molécula, né? E aí você consegue aqui, ó, você clica na molécula, faz o giro, ó, você consegue verificar todo, você consegue verificar ou observar todo o aspecto espacial da molécula de etanol, por exemplo, de qualquer molécula que esteja aqui, tá? Então é muito interessante. Aí, por exemplo, você fala assim, não, eu quero que os alunos vejam somente a estrutura 3D, professor. Eu não quero que os alunos vejam a estrutura 2D porque não me interessa, por enquanto. Então você pode vir aqui em Molview, ó, na janela Molview, e clicar
no modo na qual as estruturas vão aparecer para você. Então, vou clicar aqui em 3D, ó. Não aconteceu nada, deixa eu ver aqui. Pronto. Também não aconteceu nada, pronto. Quando eu clico lá em 3D aqui, ó, tá? Clico em 3D, ele aparece só a minha estrutura 3D. E aí você pode dar aula para o aluno, você pode, por exemplo, ministrar aula falando de geometria molecular com base nesse programa, tá? Sem precisar desenhar. Aí, digamos, você está dando aula de geometria ou de qualquer outra coisa que relacione com a estrutura molecular, aí você pode pesquisar aqui, ó, por exemplo, metano. Vamos procurar aqui. Não sei se ele vai achar. Vamos ver aqui, ó. Não sei se ele tem estrutura do metano, mas, por exemplo, procurar aqui o metanol, que é um outro álcool, tá? Então aqui, ó, ele gerou a estrutura do metanol, que é como se fosse um metano, só que um grupo hidroxila, né? Não deixa de ser um tetraedro, por exemplo, e aqui você pode, por exemplo, em sala de aula, estar tá mostrando as estruturas, né? A disposição espacial para o aluno, né? E aí que você pode fazer várias pesquisas. Então tem desde moléculas simples, como o metano, o metanol, esses álcools simples, até moléculas mais complexas. Por exemplo, uma molécula bastante conhecida beta-ciclodextrina, que é uma macromolécula. Ele tá, ó, por exemplo, ele demora um pouco a gerar, mas ele consegue gerar, ó, tá? E aí você pode, por exemplo, mostrar estruturas moleculares, tá? O mais interessante também é que, além de mostrar, eu posso salvar essas estruturas, tá? Existe um modo aqui de salvamento, certo? Deixa eu só ver. Tá. Então agora eu voltei para nossa janela, na qual ele mostra de novo a estrutura 3D e a estrutura 2D. Então, quando você vem aqui no mouse, no scroll look, ou nessa barrinha de rolagem do mouse, você consegue dar um zoom, né? Consegue aumentar, diminuir, certo? E aqui na parte da estrutura 2D, você também tem várias funcionalidades, tá? Então, deixa só eu limpar isso aqui tudo, ó. Ele está fazendo uma limpeza, certo? Tá. E aí, digamos, alguém pode perguntar também, professor, e digamos que a estrutura não existe lá no banco de dados. Aí você vai poder desenhar, né? Você consegue desenhar. Tá? Então, aqui tem todas as ferramentas de desenho. Por exemplo, tem a cadeia, né? Tem a cadeia de carbono, né? Por exemplo, quero desenhar uma cadeia carbônica aqui, tá? E aí, óbvio que eu estou desenhando todo desordenado, todo errado, tá? Mas aí você com cuidado consegue desenhar. Você pode desenhar, sei lá, um anel aromático também. Você pode inserir os substituintes no anel aromático, onde você quiser, ó, tranquilo, tá? Então é bem simples, gente, esse programa para vocês trabalharem, tá? E aí depois que você desenha ele em 3D, depois você também consegue gerar ele, você consegue desenhar em 2D, depois você consegue gerar ele em 3D também, é bem tranquilo, tá? Então aqui nas ferramentas, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no Molview, nesse primeiro link, é onde vocês vão verificar a questão do 2D e 3D, como que vai estar aparecendo para vocês. Aqui no Tools, que é ferramentas, é onde vai aparecer para vocês a questão dos salvamentos, tá? Então, por exemplo, eu desenhei isso aí tudo e quero salvar a estrutura como imagem. Você vai clicar aqui, ó, ele já foi baixou, tá? Ele já foi baixou, certo? E aí depois você pode estar dando uma verificada. Se você quiser também baixar a imagem 3D, ele já foi, também baixou em 3D, tá? E aí aqui embaixo também aparece algumas informações, tá? Informações espectroscópicas, dependendo da molécula que estiver no banco de dados, ele consegue gerar, tá? Você vai clicar aqui, ele vai gerar. É óbvio que como eu falei para vocês, depende da molécula. Para essa molécula aqui, que é a ciclodextrina, não vai aparecer nada, ó. Nenhum espectro foi detectado, porque não existe no banco de dados, tá? Deixa eu procurar aqui para o etanol, que é a molécula mais conhecida, para ver se vai aparecer alguma coisa. O etanol. Tá. Aí você vem aqui em ferramentas, ó, ó, também para etanol lá tá carregando, mas deixa eu ver. Pro etanol já aparece, ó. Por exemplo, espectro de massa. Vamos ver se ele vai. Ó, já gerou espectro de massa pro etanol. Espectro
IR, que é o espectro infravermelho. Ó, já gerou também espectro infravermelho para etanol. Então, esse site aqui é muito legal, porque ele é completo. Ele faz tudo que um programa faz, só que no caso ele não é um programa, ele é uma aba, ele é um site, tá ali na internet. A gente consegue pesquisar, a gente consegue utilizar ele tendo apenas acesso da internet. E a gente consegue salvar, né? Pode salvar como imagem, certo? Então, dá para fazer muita coisa, certo? Com esse site aqui. Deixa só eu voltar de novo aqui, ó, para o Malview, tá? Fechar. Ah, aí aqui, gente, ó, quando vocês vêm aqui em Model, tá? Que é como se fosse um modelo, você pode colocar, você pode variar como que a representação molecular vai estar para vocês, ó, aqui como bola e vareta, a representação 3D, pode estar só como umas varetinhas, uns tubos, podem estar só como umas esferas de Van der Waals, podem estar como um tubo também mais fino, ó, que é o que eu acho mais legal, e podem estar também como forma de linha, também é legal, tá? Se bem que a mais fácil para a gente visualizar a estrutura é essa daqui, ó, que é as esferas representando os átomos e os tubinhos representando as ligações. Eu acho que a mais legal, na verdade, é essa mesmo aqui, tá? Então vocês podem fazer essa variação de como que a molécula de vocês vai estar representada, tá? Aqui vocês, no background, vocês podem variar também o plano de fundo, deixar tudo branco, né? Vocês podem deixar, por exemplo, também tudo cinza e podem deixar black normal, tá? Deixa eu só ver. Tá. Então aqui também eu mudei mais ou menos a representação, tá? A qualidade da representação aqui no modelo, ó. Vocês podem variar. Aqui em proteína, vocês podem mostrar também algumas representações, tá? E aqui em JMOL é a questão também de cálculo, tá? Nessa janela JMOL você pode fazer alguns cálculos. Alguém falar, professor, que cálculo é esse? Por exemplo, você pode gerar sei lá, pode gerar as cargas, tá? Ó, aí eu cliquei em cargas e ele pede para esperar um pouco, que elas estão sendo calculadas. Aperta OK, ó, e ele gerou as cargas aqui, as cargas atômicas, tá? Mais para frente vocês vão estudar isso. Ele pode gerar também uma energia mínima para a molécula e pode gerar também o mapa de potencial eletrostático. Deixa eu só ver se ele vai conseguir gerar para essa molécula. Ó, ele gerou, tá? Isso aqui vocês vão ver muito lá em orgânica. Não sei se vocês já cursaram esse plano de química orgânica, que esse mapa de potencial eletrostático ele está relacionado com a polaridade da molécula, né? As regiões que têm carga negativa e as regiões que têm carga positiva, tá? Se, por exemplo, vocês estiverem ministrando uma aula de química orgânica lá na frente e vocês quiserem falar da questão de polaridade, vocês podem utilizar isso, tá? E aí, eu acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu só pesquisar aqui uma molécula aqui para me mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto. Ó, pronto, achei essa molécula aqui, gente. O CH3Cl, tá? Que é o cloroforme, tá? Então, aí, quando vocês estiverem explicando, por exemplo, se estiverem trabalhando com essa, sei lá, por exemplo, estão dando aula de química orgânica, estiverem interessados em falar de polaridade, né? Aí vocês vão ver que a questão da figura 2D e 3D, ela tem uma diferença muito grande, ó. Porque, por exemplo, aqui no mapa, na figura da esquerda, ó, vocês estão vendo aqui a estrutura 2D, tá? E aí quando você vem para a estrutura 3D, é uma representação completamente diferente. Assim, eu costumo dizer que geralmente a estrutura 2D, ela esconde muitos detalhes, né? Porque aqui só tem um cloro, Cl e um risco, né? Que é a representação do CH3 aqui, tá? É óbvio que a minha representação poderia ficar melhor se eu fizesse isso, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, nesse CH aqui, ó. Tá vendo onde está o mouse, ó? O cursor, CH. Você clica, a minha representação aqui do cloroforme já melhora, tá? Já fica um pouquinho melhor, tá? Só que quando eu venho para o 3D, ó, aí é diferente. Eu tenho todo arranjo espacial, tá? Então, para o aluno fica muito mais fácil ele ver
a questão 3D aqui, tá? E aí aquele mapa de potencial eletrostático, ele é muito interessante quando a gente está estudando polaridade das moléculas, tá? Isso aqui a gente estuda em química, estuda muito em química orgânica, tá? Química orgânica vocês vão estudar bastante. Principalmente quando estiverem perto de ver a questão das reações químicas, mecanismos. Porque dependendo da polaridade da molécula, essa polaridade que vai determinar se a minha quebra vai ser homolítica ou heterolítica, tá? E aí vai determinar como que vai ocorrer o mecanismo reacional, tá? Se vai ser um mecanismo via radicais ou vai ser um mecanismo sem ser por radical, tá? Por transferência de elétron, por exemplo. E aqui você vem na janela JMOL e clica aqui, ó, em esse map é mapa de potencial eletrostático. Você vai, clica, ó, aí ele está calculando, ó. Pronto, ele gerou, tá? Eu vou só diminuir o zoom. Aí, digamos, vocês estão dando uma aula, ó. Aí podem comentar sobre isso, ó. O que o mapa de potencial eletrostático mostra? Ele mostra a região na molécula onde tem a densidade de carga negativa e onde tem a densidade de carga positiva. Então, no CH3F ou no CH3Cl, tá? Que é o nosso cloroformo, o cloro, como vocês sabem, ele tem uma eletronegatividade maior que o carbono e do que o hidrogênio. Portanto, essa região aqui, ó, é uma região que eu tenho densidade de cargas negativas. Por isso que ela está representada por vermelho, tá? Esse mapa de potencial eletrostático, ele é o esquema de cor é que vai mostrar para a gente a questão das cargas. As regiões em vermelho são regiões que eu tenho uma alta densidade de carga, ou seja, uma alta densidade de elétrons, é uma região negativa, vermelha. Já a região em azul é uma região que eu não tenho, é uma região meio que deficiente de elétrons, tá? Essa região em azul. Então, com esse mapa de potencial eletrostático, você consegue visualizar as regiões em que eu tenho densidade de carga mais acentuada, ou seja, a quantidade de elétrons mais acentuadas. Por exemplo, se eu desenhasse, deixa eu ver aqui, se eu desenhasse a molécula, por exemplo, HI, né? É porque eu acho que ele não vai mostrar que HI, deixa eu ver aqui, é o HF, na verdade. É porque eu acho que ele não vai pesquisar aqui, gente. Mas se a gente desenhasse, por exemplo, o HF, e aí a gente fizesse potencial eletrostático, nós iríamos conseguir visualizar que o flu é onde vai estar presente a maior quantidade de carga, é onde vai estar presente a maior quantidade de carga negativa, tá? Então, por exemplo, eu desenhei o HF aqui, ó, o HF, aí eu cliquei aqui em 2D para o 3D, ou seja, eu desenhei ele aqui em 2D, ó, tá? Aí na hora que eu cliquei de 2D para o 3D, ele já transferiu a imagem do HF para o 3D. Então tá aqui, ó, transferir. E aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Eu venho aqui em potencial eletrostático, ó, e vou clicar, ó. Aí ele tá calculando, ó. Pronto. Aqui ele tá mostrando, ó, tá? O flu, como vocês sabem, é o meu elemento químico que tem maior eletronegatividade na tabela periódica, né? E o hidrogênio, ele não é tão eletronegativo assim. Então, aqui na própria molécula, nesse próprio mapa potencial eletrostático, ele vai mostrar para a gente, ó, essa região aqui próxima ao flu está bastante vermelha. Quer dizer o quê? Que o flu está concentrando toda a carga negativa. Toda a carga negativa, não, maior parte da carga negativa. E o hidrogênio está nessa parte em azul, que é a região da molécula em que eu tenho deficiência de cargas negativas. Então, o potencial eletrostático ele é muito útil para mostrar essas regiões onde eu tenho variação de densidade de carga, tá? Deixa eu ver. Tá. Então, gente, esse programa aqui, como eu estou ensinando para vocês, ele é muito interessante por conta disso, tá? Então, eu vou deixar também lá no Classroom o link, tá? Para quem não conseguiu pegar direito. E aí, o que eu aconselho para vocês? Que vocês utilizem, tá? Peguem ele, façam alguns desenhos, fiquem utilizando para procurar descobrir. Porque é o seguinte, o que eu estou mostrando para vocês aqui de maneira rápida é só algumas funcionalidades, mas é óbvio que vocês não vão conseguir pegar as funcionalidades do programa eu mostrando aqui rápido para vocês, até porque no tempo de aula eu não consigo abordar tudo, né?
Então é interessante que vocês todos peguem ele, façam alguns desenhos, vão descobrindo, vão clicando. Se tiver alguma dúvida, aparecer alguma coisa estranha, pode me mandar mensagem que a gente vai descobrir junto, porque nem tudo eu consigo dominar nesse programa, mas eu consigo, obviamente, mexendo e descobrindo também junto com vocês. A gente consegue descobrir juntos. É, o Carlos falou que o Alcidene usou muito esse programa com agente orgânico. Então, esse programa ele é muito interessante por conta disso, tá? Que ele consegue desenhar as estruturas 2D e eu consigo exportá-las, né? E eu consigo também desenhar as estruturas em 3D e aí mostrar, né? Mostrar essa estrutura em 3D, tá? E ela é muito aplicada em orgânica por conta disso, porque em orgânica você muitas vezes tá interessado na estrutura também em 3D. Aí tem essa questão aqui dos mapas de potencial eletrostático. E lembrando de novo, ó, vocês vão vir aqui nas ferramentas, ó, em Tools, tá? E clicar aqui, ó, em fórmula estrutural, imagem, que aí ele vai exportar. Tá vendo o nome aqui, ó? Exportar quer dizer que ele vai salvar, tá? E aí, ó, Mol View Estruturas. Então ele salvou. Deixa eu só ver se mostrar para vocês aqui como que ele salva, tá? Deixa só eu ir aqui, ó, ele foi em Downloads. Ele foi em Downloads, foi essa daqui, ó, tá? Então eu vou abrir ela aqui para a gente ver como que é gerado. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver com Paint. Tá. Então tá aqui, ó. Então beleza. Então ele salvou, né, a minha estrutura. Tá aqui, eu vou selecionar, por exemplo, ó. Selecionei, copiei. Aí digamos que eu quero colocar lá no Word, tá? Ele vai abrir um Word aqui da vida, né? Digamos que eu quero colocar essa estrutura em alguma prova, como eu falei para vocês, algum relatório, tá? Eu venho aqui, ó, documento em branco, já selecionei lá, copiei e agora eu venho aqui e colar, tá? Eu vou colar e colocar aqui no Word. Tá, então tá aqui a minha estrutura que eu desenhei lá no programa, ó. Tá aqui. E aí com ela virou uma imagem, obviamente, né? E aqui eu consigo colocar ela onde eu quiser, tá? Então vocês percebem que o programa lá é muito útil, tanto para mostrar a estrutura, quanto para eu utilizar como ferramenta para gerar estruturas, tá? Pessoal, deixa eu perguntar para vocês, deu para entender, gente, a ideia aí dos sites que eu mostrei hoje? Deu para entender? Então é o seguinte, pessoal. Então eu vou deixar em breve, vou estar postando em breve a gravação dessa aula aqui, mas vocês que estavam aqui, a princípio nem precisa olhar, que foi só a apresentação dos sites, e vou estar colocando lá no Classroom também os programas que eu falei para vocês, que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí quando vocês estiverem testando aí o Molview, tá? Algumas funcionalidades, aparecer alguma dúvida, não conseguir fazer alguma ferramenta, não conseguir fazer algum procedimento, algum processo, vocês entrem em contato comigo que a gente vai trocando experiências, beleza? Então é basicamente isso, gente. Vocês estão liberados. Queria desejar para vocês, mais uma vez, uma boa tarde, uma boa semana de estudos e até a próxima, gente.